Com certeza você já deve ter ouvido falar da história de Caim, o primeiro homicida da humanidade. Segundo as Sagradas Escrituras, a Bíblia relata que Caim saiu da presença de Deus e de seu pai Adão, indo para outra região para habitar. Muitas dúvidas surgem e teorias são levantadas sobre essa região, questionando sua localização. Muitas vezes, as pessoas sugerem que ele se estabeleceu na terra de um homem chamado Nod. Então, qual é a verdade por trás disso? Neste vídeo, irei explorar a história da terra de Nod, a esposa de Caim e outros aspectos relacionados. Por favor, deixe seu like para não esquecer e compartilhe com aqueles que buscam uma compreensão mais profunda das Escrituras, a terra de Nod e o mistério do destino de Caim. A incrível narrativa do livro do Gênesis nos conta que Adão e Eva tiveram seu primogênito, a quem chamaram Caim. Todos já conhecem a trágica história de Caim, o primeiro homicida do mundo. Ele assassinou a sangue frio seu próprio irmão Abel e depois fugiu de seus pais e da presença de Deus. Deus, apesar de amaldiçoá-lo, ainda amava seu primogênito e colocou uma marca para protegê-lo, evitando que ele fosse morto por outros. Por mais que surjam muitas dúvidas e questionamentos sobre a vida e o destino de Caim, após receber esta marca e fugir de sua família e de Deus, ele foi para uma região chamada Nod. Em Nod, começam as especulações e teorias. Algumas na internet sugerem que Nod era habitada por uma humanidade anterior a Adão e Eva, mas esta é uma interpretação errada do texto sagrado. Muitas vezes essas teorias surgem devido à falta de conhecimento do aramaico e do hebraico nos escritos do livro de Gênesis. No livro de Gênesis 4, versículo 16 e versículo 17, nos é dito o seguinte: E Caim saiu de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, no lado leste do Éden. E Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu, e foi Enoque, e ele construiu uma cidade, e chamou o nome da cidade com o nome de seu filho, Enoque. Interpretações divergentes começam a surgir quando este texto menciona que Caim partiu para a terra de Nod. Muitos interpretam erroneamente que Nod era habitada por uma figura pré-adâmica criada por Deus, com família e linhagem próxima ao Jardim do Éden. Essas teorias desprovidas de base bíblica sugerem que Nod era um lugar localizado a leste do Jardim do Éden, com uma filha que se tornou esposa de Caim. Vale ressaltar que tais interpretações são simplesmente baseadas no relato que menciona Caim encontrando sua esposa na terra de Nod. No entanto, essas interpretações ignoram o significado dos termos hebraico e aramaico usados no texto bíblico. Quando é dito que Caim conheceu sua esposa na terra de Nod, é importante entender que este é um termo bíblico que denota relação sexual. Portanto, Caim teve relações com esta mulher e gerou um filho chamado Enoque. É crucial não confundir este Enoque com o Enoque da linhagem de Sete. Este Enoque é descendente de Caim, enquanto o outro vem de uma linhagem completamente diferente. Enoque é o nome de duas figuras enigmáticas na Bíblia. Inicialmente, ele é descrito como sendo o descendente de Adão, o sétimo na linhagem, o filho de Jarede e o pai de Matusalém. Mais tarde, o mesmo nome é associado a um filho de Caim, a quem foi dedicada uma cidade. Apesar de terem o mesmo nome e serem figuras do Antigo Testamento, suas histórias apresentam contextos distintos. De acordo com a tradição, o primeiro Enoque viveu 365 anos antes de ser levado ao céu em corpo e alma para estar perto de Deus. O segundo Enoque foi homenageado com uma cidade em seu nome e teve um filho chamado Irate. Além disso, 3 livros atribuídos a Enoque como autor foram encontrados. No entanto, há controvérsia sobre se ele foi de fato o autor ou apenas o inspirador das passagens gravadas. Sugere-se que o primeiro livro contenha apenas fragmentos de suas palavras, preservadas e transmitidas oralmente até serem oficialmente registradas. Mas este é um assunto para outro vídeo. Caso você esteja interessado em um vídeo sobre Enoque ou o livro de Enoque, deixe nos comentários. Também é comum que muitas pessoas fiquem confusas ao tentar entender a realidade apresentada neste texto sagrado, mencionando sua esposa e filho. A verdade é que Caim já era casado, ou pelo menos envolvido com uma mulher que o acompanhava. Esta mulher aparentemente era uma de suas irmãs, como sugerido por vários textos antigos considerados autênticos no judaísmo antigo. Por exemplo, o livro dos Jubileus.
O livro dos Jubileus é um texto antigo que faz parte da literatura apócrifa ou cefálica, o que significa que não foi incluído em um cânon da Bíblia hebraica ou da Bíblia cristã. É considerado parte dos escritos intertestamentários, o que significa que foi escrito durante o período entre o Antigo e o Novo Testamento, provavelmente no século II a.C. Este livro é chamado de Jubileus, porque conta a história do mundo desde a criação até a revelação da lei Torá a Moisés, no Monte Si, em ciclos de jubileus, que são períodos de 49 anos. Ele reinterpreta a história bíblica fornecendo detalhes adicionais e expandindo certos eventos mencionados na Bíblia. O livro de Jubileus foi originalmente escrito em hebraico, mas chegou até nós completo em etíope e em fragmentos em grego e latim. Apresenta uma visão teológica e cronológica da história judaica, enfatizando a observância de preceitos religiosos, incluindo leis dietéticas, práticas de purificação e festivais religiosos. Além disso, o livro dos Jubileus dá grande ênfase à figura de Moisés como mediador entre Deus e os filhos de Israel, e estabelece várias interpretações para eventos bíblicos, oferecendo uma perspectiva única sobre a história e a religião judaica. Apesar de não ser reconhecido como canônico por todas as tradições judaicas e cristãs, o livro dos Jubileus é considerado canônico na Igreja Ortodoxa Etíope. Na tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, o livro de Ju é aceito como parte das Sagradas Escrituras. Isso significa que está incluído no cânone das Escrituras consideradas autorizadas e sagradas para a fé e prática dos crentes ortodoxos etíopes. Portanto, para os membros desta tradição, o livro dos Jubileus detém autoridade religiosa e é considerado um texto inspirado por Deus. Neste livro, menciona-se que o nome da esposa de Caim foi identificado como uma das filhas de Adão e Eva, possivelmente precedendo Caim. Curiosamente, quando Eva dá à luz Caim, ela expressa gratidão a Deus, enfatizando que ela finalmente teve um filho. Esta afirmação sugere que Eva já havia dado à luz filhas antes. Embora alguns possam duvidar disso, o texto permite esta interpretação, especialmente considerando a expressão de alívio de Eva por finalmente ter um filho. A Bíblia realmente menciona que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, enfatizando que havia outros descendentes, além de Caim e Abel. Então, de acordo com algumas interpretações, Caim teria se casado com uma de suas irmãs, por se tratar de uma era primordial onde tais práticas não eram incomuns. Apesar disso, muitas pessoas ainda questionam e afirmam que Caim foi morar na terra de Nod, e que Nod era uma figura humana. Porém, por não entenderem hebraico e aramaico, acabam criando diversas teorias equivocadas. Primeiramente, é importante entender que Nod é na verdade um termo que designa uma terra, com um significado interessante. Para vagar em hebraico, é En. A Bíblia ainda menciona que este lugar é considerado a leste do Éden, indicando a região a leste do Éden como o destino para onde Caim foi, tornando-se um andarilho na terra. No sentido literal da palavra, o termo acenar significa literalmente vagar pela terra, indicando uma pessoa sem direção, sem um caminho definido. A etimologia do termo sugere que é derivado do verbo hebraico para vagar, implicando alguém que vagueia ou peregrina. Portanto, aquele que vive na terra de Nod representa essencialmente alguém que vagueia por diferentes lugares, sem uma residência fixa. O historiador Flávio Joséfos registra em suas Antiguidades dos Judeus, datadas de 93 d.C., que Caim persistiu em sua crueldade durante suas andanças pela terra sem rumo. Ele recorreu à violência e ao roubo, estabelecendo pesos e medidas, transformando a sociedade inocente em uma sociedade de astúcia e engano. Caim também delineou limites de propriedade e construiu uma cidade fortificada em homenagem a seu filho primogênito, Enoque. Ao empregar seus outros filhos e filhas, compreendendo os termos em hebraico e aramaico, podemos obter uma interpretação mais coesa. Além disso, podemos fazer comparações com outras línguas semíticas antigas, como o assírio e o acadiano, que foram falados por Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, todos os semitas. Por exemplo, em assírio e acadiano, o termo Nod, ou terra de Nod, é traduzido como Nadu, que significa negligência ou viver sem direção. Portanto, a terra de Nod é entendida como um lugar onde uma pessoa vagueia sem rumo, negligenciando suas responsabilidades e vivendo sem propósito. Esta interpretação revela que Nod não é o nome de uma pessoa, mas sim o nome de uma região a leste do Jardim do Éden, ou mesmo uma descrição para alguém que vagueia sem rumo.
negligenciando suas obrigações. Portanto, Caim, ao escolher esse caminho de crueldade e abandono espiritual, desviou-se dos ensinamentos de Deus. Deixe seus comentários se você conhece essas interpretações e compartilhe sua opinião no vídeo. Que Deus te abençoe e até breve.